Sejam bem-vindos a mais um programa Papo de Governo, organização do Instituto Bertol, em sociedade com a Russell Bedford. Eu tenho a felicidade de ser sócio e também host para conduzir mais um programa com vocês. Como diz o nome, Papo de Governo, vamos falar hoje de governar, mas no braço do executivo, em especial de uma das capitais mais belas do nosso país, que é aqui de Florianópolis. Estou aqui com o pré-candidato Pedrão, um dos vereadores, se eu não me engano, o vereador mais votado da história da capital, que está aí pleiteando, quem sabe, o executivo, dessa vez saindo do braço do legislativo, indo para o executivo. Muito obrigado por ter vindo aqui e acompanhar o nosso programa. Muito obrigado, doutor William, pela oportunidade de estar aqui com vocês. O programa tem ganho bastante audiência aqui na nossa região. Espero que cresça bastante. Estou muito feliz em estar aqui. Muito obrigado. Que bom. Espero que com as eleições aumente, porque a ideia é justamente informar o público, né? Falar um pouco dos projetos, dos candidatos, e quem já está na oposição também discutir um pouco. Enfim, a gente levar informação, como acessar os candidatos, né? Falar de forma adequada de como usar as redes sociais, de forma positiva, falar um pouco dos fake news, a gente vai falar um pouco de internet. Mas, enfim. Pedrão, o vereador, até hoje, lá do seu primeiro mandato, lembrando que teve a reeleição, né? Onde foi ali que você fez história. O que mudou, né? Em termos de maturidade, experiência? Você já passou por outras eleições, né? Quem é que é o Pedrão de hoje, assim, para poder informar o nosso público? William, primeira eleição em 2012, tinha 22 anos de idade. Era um aluno do curso de Administração Pública aqui da UDESC-ESAG e foi uma experiência do curso. Os professores me convidaram e me convenceram a ser candidato para poder colocar em prática os ensinamentos do curso. Identificaram em mim um talento, falaram: Pedro, tu faz projeto social, trabalhou muito tempo no comércio, conhece bastante gente, pode ser que tu consigas ganhar. E coloque em prática dentro da Câmara os nossos ensinamentos aqui do curso. Porque uma coisa é a teoria, outra coisa é a teoria colocada em prática. E fui para a eleição. Fizemos aquela eleição na raça, sem muito investimento financeiro, juntando pessoas como deve ser, levantando causas, bandeiras, e conseguimos ganhar por um voto. 2.699 votos, 2.699 pessoas nos escolheram. E meu primeiro mandato basicamente foi colocando em prática os conceitos de administração pública que eu aprendi na universidade. Então eu tive entre aspas, um estágio de luxo dentro da Câmara dos Vereadores, onde tive a oportunidade em 2014 de me formar nesse curso, metade do mandato, né? E em 2016 foi a avaliação desse primeiro mandato, onde nós conseguimos ser aprovado pela UNA pela segunda vez, com um recorde de votos aqui de Florianópolis e de Santa Catarina. Esse recorde persiste até hoje e eu devo 100% à entrega que foi feita, a oportunidade que Deus nos deu também de poder trabalhar em prol da cidade e colocar em prática os ensinamentos, né? Então, isso é uma prova que a administração pública, sendo feita de um jeito honesto, transparente, pautado pela eficiência, nós conseguimos... Um conhecimento técnico, né? Que você citou aqui a questão da faculdade. Então, muitas vezes a gente fala-se muito do feeling, da experiência, que tem que ter 70, 80 anos. É óbvio que a experiência é fundamental, a história de inúmeros políticos aí, mas no seu caso foi muito mais pela técnica, né? E pelo fato de você já tinha causas que você defendia antes, e isso fez com que fosse um berço, de fato, de luxo, aí que você comentou, né, que uma experiência prática bem interessante. Foi incrível esse fato, assim. E eu vejo que a política em si, ela necessita de renovação. Só que a renovação não é a idade, é a mentalidade, é a forma como se faz. Nós estamos muito agarrados num modelo que traz resultados que nós já conhecemos. Quando as cidades, quando o Estado, quando o país está clamando para vivenciar algo novo, né? Nós somos reféns de muitas políticas públicas feitas sem indicadores, políticas públicas feitas com o achismo mesmo, sabe? E eu vivenciei isso na Câmara. Vivenciei colegas criando leis, por exemplo, proibição de copos nas casas noturnas, restaurantes da nossa cidade, depois de um incidente, de uma briga. Olha, como é que eu vou criar uma legislação danificando toda uma cadeia produtiva por conta de um incidente? Se fosse por essa ótica, então proíbe a comercialização de carros, de motos, porque teve um acidente, né? Então, nós
Quando estamos doentes, nós buscamos um médico. Quando precisamos de um advogado, buscamos um advogado. E na política, na administração pública, quem que a gente busca? O mais popular, o mais conhecido, o que se expressa melhor, ou que às vezes aparentemente tem uma melhor proposta. Mas de fato, é a melhor pessoa para estar naquele cargo? Essa é uma das grandes questões que eu levanto sempre nos debates. Olha, se estuda para ser médico, se estuda para ser advogado, se estuda para ser um bom mecânico, por que não se estuda para ser um bom administrador público, um bom prefeito, um bom vereador? E eu sou defensor da técnica, acredito que as pessoas com capacidade técnica acabam entregando muito mais, até porque eu não colocaria, por exemplo, um filho meu para ser operado por uma pessoa que tem muita vontade de curar pessoas, sem que ela tenha estudado medicina, que eu levo... Faz sentido. E na administração pública a pessoa tem muita vontade de cuidar do bairro dela, mas ela não escreve bem, ela não fiscaliza contrato, ela não sabe criar leis, mas ela é uma boa ouvinte de pessoas e encaminha a demanda dessas pessoas. Faz parte da cadeia, mas tem que saber o lugar. É isso aí. Ela pode ser um vereador, uma vereadora? Pode, deve, já tem esse espírito público aflorado. Vamos buscar agora capacidade técnica para representar ainda melhor essas pessoas, né? Não, perfeito. Recentemente, teve um evento aqui na capital, onde o PP te abraçou, né, e inclusive fez uma comparação aí, tu tá com uma responsabilidade ainda maior, né, comparando com a Ângela Min, onde a história se repete. Como é que você vê isso? Você acredita que é possível, de fato, repetir a história, que foi um período que a capital evoluiu de uma forma muito abrupta? Sim. E a gente já vê que de lá para cá as coisas parece que não evoluíram tanto. Você consegue ver que essa responsabilidade está nomeada para a pessoa certa, está pronto, né? Os projetos aí, né, estão em dia? Como é que você vê isso? Seja para a tua carreira daqui até o dia das eleições, seja também para depois, né, caso venha ter um mandato. Então, eu e a dona Ângela, nós temos algo muito em comum. Assim, ela foi a vereadora mais votada antes de ser prefeita. Eu fui o vereador mais votado e agora desejo ser o próximo prefeito de Florianópolis. As gestões progressistas aqui sempre trouxeram um ar disruptivo para a cidade, sempre trouxeram inovação. E isso ficou muito claro na gestão dela. Ela transformou trevo, rótula em elevado, né? Transformou barraco em casa, entregou menor mortalidade infantil da história de Florianópolis, quando a cidade vivia taxas gigantescas. Então ela foi uma prefeita que, entre erros e acertos, o saldo dela foi hiper positivo. Natural que ao longo dos anos, esse tempo bastante grandioso de entrega na vida pública traz um desgaste de peça. E o que me orgulha ao caminhar do lado dela, por exemplo, é olhar o fato de ela não estar envolvida em nenhum escândalo de corrupção e nenhuma coisa errada que desabonasse a conduta dela. O desgaste natural do nome dela vem por conta do alto tempo na vida pública. Mas se tem esse alto tempo é porque as pessoas votam, escolhem e confiam. Então, quero eu, que sou um jovem, poder ter contribuições de bastante tempo na administração pública, não por poder, não por vaidade, e também não por necessidade, mas por querer ver a minha cidade melhor, ver meu estado melhor, ver meu país melhor. E como eu me preparei para isso, eu acredito que a cidade, sim, ela vai estar em boas mãos, uma mão responsável, transparente, que já foi testada na urna para vereador, teve um mandato primoroso. Eu combati muito a corrupção aqui na cidade. Tive o melhor e o pior momento da minha vida simultâneos. Foram 10 empresários que acabaram sendo presos, 14 vereadores indiciados por corrupção, andei com escolta policial por ameaça de morte. No mesmo monte que eu vivi uma ascensão na carreira, eu também vivi uma depressão na vida pessoal. Porque para um jovem ser ameaçado de morte, ter sua família ameaçada de morte, ter que andar com escolta, casa, trabalho, casa, durante meio ano, é algo que mexe muito com a cabeça da gente. Então, depois dessa passagem que eu tive, eu comecei a observar a administração pública com um olhar ainda mais responsável, de querer realmente colocar ela no trilho certo. Pois é isso que eu ia te perguntar agora, porque o que te fez seguir, né, neste momento que muitas vezes as pessoas desistiriam, mudariam de lugar, enfim, você pelo contrário, está querendo
enfrentar isso, né, de frente, assim, o que fez essa mudança de mindset, de não largar tudo e querer seguir em frente, William, na carreira por Deus, compreensão do que é a vida da gente e saber que a gente vem para cá para cumprir um propósito que não é nosso, mas um propósito de Deus para a gente. Tudo que aconteceu na minha vida, a chegada até o curso de administração pública, a chegada do curso de administração pública até uma cadeira na Câmara, a cadeira na Câmara depois sendo reconquistada com a votação astronômica para vereador e a possibilidade de hoje estar disputando uma pré-convenção para prefeito de uma capital com chances reais de vitória, é algo que eu entendo como um avanço de Deus, assim, falando, vai. E tendo essa compreensão, eu entendi que eu estou representando, além de uma mensagem, estou representando pessoas que querem empreender na nossa cidade, que são empresários bons, que são servidores públicos bons, que são trabalhadores bons, que querem ver a cidade melhor. E eu não aceito, por exemplo, um empresário ser achatado pela administração pública, sendo ele uma pessoa que traz o desenvolvimento para a cidade. Eu não aceito a indústria da construção civil em Florianópolis ter que pagar propina, por exemplo, para poder construir um prédio que já é de direito dela, naquele terreno previsto em lei, que vai gerar IPTU, moradia, ISS, emprego, renda, movimento econômico e desenvolvimento da cidade. Não aceito a indústria do turismo ter que ficar refém de decisões tanto ambientais descabíveis como decisões da própria prefeitura ou demora, letargia da própria prefeitura em fazer parceria público-privada. Eu vou usar e abusar da parceria público-privada, porque como gestor da cidade e entendendo de contas públicas, eu sei que Florianópolis vive um péssimo momento fiscal e financeiro e que o próximo ano de 2025 será um ano muito duro para a administração pública. A cidade está inteiramente endividada. Dívidas de curto prazo em Florianópolis já somam quase R$500 milhão. A cidade não tem fluxo de caixa. Nós precisamos trazer iniciativa privada para investir nos engordamentos de praia, para fazer concessão de orla, para fazer os piers como está tendo em Itapema, para fazer projetos de teleférico, fazer projetos de transporte marítimo, trazer a cidade para um outro patamar. Como é que uma cidade turística como Florianópolis não tem um oceanário? Como é que uma cidade turística como Florianópolis não tem um parque temático? Como é que Florianópolis vive refém ainda até hoje só das belezas naturais que Deus nos deu? É a parábola dos talentos, né? Deus olhou para Florianópolis e falou, tá aqui o teu punhado de talentos. E não foram poucos, foram muitos. E o que Florianópolis está fazendo com esses talentos? Está guardando. O que guardou e não multiplicou foi punido. Florianópolis, se não mudar a compreensão, ela será punida. E isso é o motivo de ser pré-candidato a prefeito. Mudar a compreensão da nossa cidade. Como é que uma ilha e um continente que se unem pelo mar não navegam? Essa é uma das perguntas que o eleitor tem que responder. Por que Florianópolis ainda não tem transporte marítimo conectando os bairros da cidade? Guaíba, Porto Alegre, travessia. Rio-Niterói, travessia. São Paulo, na Represa Billings, travessia. Gente, as capitais têm. Por que aqui ainda não? Você citou várias pastas aqui, finalizou falando da mobilidade, enfim, falou do turismo, de fato. Não sou natural daqui, acompanho Florianópolis, inclusive, a trabalho e a turismo também, uma cidade muito bela devido a essas belezas naturais. Tenho uma filha pequena, mas eu quero fazer um turismo diferente, como ir num aquário, ir num parque de dinossauros, Balneário Camboriú. Quero ir para um teleférico, ou seja, o consumo ele acaba saindo das pessoas, inclusive com casa aqui, acaba indo para outros lugares, levar o consumo, enfim, e os impostos, os benefícios acabam ficando para cidades, rendas. O que você acredita que se dá isso, que é histórico aqui, não consegue evoluir essa parte turística que parou no natural, enquanto as cidades vizinhas, porque se fosse falar de uma questão estadual, não serviria, porque as cidades vizinhas hoje elas estão evoluindo, mas Florianópolis ficou parado no tempo. Enquanto há isso, você acredita que tem projetos que pode trazer e manter o turista aqui, não simplesmente aquela cidade, falando, quero me aposentar, eu quero ir para Florianópolis. Pois é, mas parece que está um pouco parado. Você acredita que existem projetos que de fato dá para fazer com que Florianópolis volte para o mapa turístico de vez? Com toda certeza. Florianópolis ela já é uma capital turística,
mas não se comporta como tal. É na essência, mas... É na essência, é na vocação. Tem que fazer a redescoberta dessa vocação e colocar coragem naqueles que querem empreender e colocar também, transferir o medo de quem quer empreender para aqueles que querem barrar quem empreenda. Florianópolis hoje tem pessoas que travam todos os projetos, digo aqui Ministério Público Federal em especial, que não se permite fazer nada, mas são as mesmas pessoas que vão, por exemplo, viajar para outros lugares do Brasil e do mundo, batendo foto, publicando, conhecendo os lugares que também poderíamos ter aqui. Eu sou a favor da proteção ambiental? Sou, mas eu não sou xiita quanto ao desenvolvimento sustentável. Se nós formos falar de sustentabilidade, nós vamos falar sobre a maior utopia da humanidade, porque o maior defensor do meio ambiente, se ele tem um celular no bolso, para ele ter aquele celular no bolso, em algum lugar do mundo, uma área de mata foi desmatada, uma área de minério foi explorada para ter os componentes daquele telefone. E até para falar em sustentabilidade, fiscalização, a gente tem que falar de recursos. Tem que falar de recursos, tem que falar de emprego, de renda. E uma das coisas que a gente trabalha muito é um conceito de pode com responsabilidade. Eu vou construir aqui uma marina e essa marina vai poluir toda uma região. Não vai fazer. Não tem como fazer dessa forma. Mas eu tenho uma tecnologia que os barcos agora vão ser elétricos ou para abastecimento nós temos uma regra de postos de combustíveis náuticos aqui que funciona assim, protocolo se vazar é assado e a multa é de tanto. Como é que funciona nos Estados Unidos? Estados Unidos você consegue uma licença de construção muito mais fácil do que uma licença de operação. No Brasil é o contrário. E aí é que está o pulo do gato. Se eu consigo fazer uma licença de construção não mais simplificada, mas ela seguindo os trâmites que já tem, sem tanta burocracia e sem tanto jeitinho para se conquistar essa burocracia, eu consigo aprovar mais empreendimentos. Só que aonde que é o acordo do empresário com o poder público? É na licença de operação. Vai se fazer a marina em Florianópolis, mas se tiver um vazamento de óleo na água, a multa é de tantos milhões. Vai construir um prédio, se for acima ou de forma irregular, conforme autorizado, tua multa é de tanto. Então é ter corresponsabilidade para a gente resgatar a confiança. Hoje nós vivemos na administração pública uma crise de confiança. A administração pública não confia no empreendedor e o empreendedor não confia na administração pública. Ela é uma relação pautada pela desconfiança e uma relação que acaba afugentando. Afugenta. Há quantos anos Florianópolis está esperando pela Marina? Foi aprovado, salvo engano, em 2018 na Câmara dos Vereadores. Votei favorável a esse projeto. Nós estamos em 2024 e não tem nada ainda da Marina. O dinheiro de 6 anos atrás que se construía aquele empreendimento, hoje não é o dinheiro que se constrói 100% daquele empreendimento. Nós temos que olhar também, enquanto gestores públicos, com o olhar de empresário. Eu também sou empresário, tenho as minhas empresas. Sei o que é investir, sei o que é relacionamento público. E a minha cabeça hoje funciona da seguinte forma. Eu não posso afugentar de Florianópolis quem gera riquezas para o município, quem gera emprego para a minha gente, quem gera a administração pública poder continuar funcionando. Você citou aqui como alternativa para o desenvolvimento as PPPs, né? Vou colocar aqui no mesmo arcabouço PPPs e concessões. Assim como a minha consultoria, que a gente acaba aproximando o polo privado do público, trazendo investidores internacionais, junto com o Instituto e a Russell, para inúmeras prefeituras, você acredita que para Florianópolis pode ser uma saída essas parcerias? Afinal, quando o município não tem recurso, né, porque até cabe explicar para o cidadão que muitas vezes o seu município não tem condições de desenvolver um projeto, e a PPP é uma alternativa. Afinal, acaba vindo o ativo, né, numa instituição privada e a gestão fica muitas vezes com o órgão público. Acredita que em Florianópolis não seria diferente, apesar de não se ver muito. Se vê muito pouco e eu acredito que seja a única solução para Florianópolis em curto prazo. Florianópolis no curto prazo não tem capacidade de endividamento hoje. Caiu do conceito A para o conceito C no Tesouro Nacional.
não tem fluxo de caixa para bancar com o próprio recurso obras nem de manutenção, muito menos obras estruturantes. Florianópolis hoje soa bastante a prefeitura, né? Transpira bastante para conseguir manter a folha dos funcionários em dia. Diante dessa realidade, quem que vai investir em Florianópolis? Iniciativa privada. Nosso desafio como o próximo prefeito de Florianópolis é abrir Florianópolis para o mundo. Eu quero trazer uma Disney para Florianópolis. Tem alguma Disney na América? Não tem. É um sonho? É. Mas é um sonho que num projeto bem estruturado, mostrando viabilidade, que esse projeto para de pé, que o investidor consegue ter o retorno, ter o seu pay de volta, nós conseguimos trazer. Ah, mas se não for a Disney, quem é o concorrente da Disney? Vamos conversar com ele. E se o concorrente da Disney não quiser? Qual é o outro concorrente? E qual é o outro? E vamos colocar o quê? O parque temático em Florianópolis. Comporta. Me dói, William, é sair de Florianópolis para palestrar em Cuiabá, por exemplo, para quase 300 vereadores, pré-candidatos a vereadores, e eles me falarem, olha, eu estive lá na tua cidade, pô, a cidade bonita, com os prédios grandes, né? Tem aquela roda gigante que eu achei super bacana. Falei, olha, não, mas tu pousou aonde? Não, eu pousei lá na ilha, da ilha eu peguei uma van, a van me levou até a tua cidade, na verdade um bairro da tua cidade. Falei, não, tu fosse para Balneário Camboriú. Uma capital virando uma cidade transitória. Virou uma cidade transitória. O aeroporto é aqui, mas a hospedagem em Balneário, o turismo em Balneário. Balneário hoje, geograficamente, ele tem o tamanho de alguns bairros de Florianópolis e gera riqueza quase igual a Florianópolis. Então nós temos que olhar o que Balneário fez e dentro da realidade de Florianópolis adequar o que comporta. Ah, tá se falando que queres botar prédios arranha-céus infinitos em Florianópolis. Não, não estou falando isso. Eu estou falando sobre equipamentos de turismo, eu estou falando sobre o engordamento de orla que não ficou restrito a fazer uma caixa de areia, que fez uma requalificação da orla, que transformou quiosques e barracas em quiosques, que coloca banheiro para o seu turista, que coloca salva-vidas, guarda-vidas dentro de uma estrutura decente, que estimula as pessoas a terem experiências na cidade. Hoje, Florianópolis, o turista vem e acaba gostando da cidade em dia de sol, quando ele consegue chegar na praia. Porque senão ele passa 3 horas do dia na fila dentro de um carro para chegar na praia. Quando chega, ele gosta. Mas até chegar, ele não gosta. E dia de chuva, como hoje, o que o turista em Florianópolis faz? Vai no shopping. Shopping ele tem na cidade dele. E chove, né? A região sul é assolada por chuvas e desastres climáticos. Então é importante ter opções, inclusive ter prevenções para isso. Mas antes de entrar na questão até de desastres climáticos, vamos voltar à parte de mobilidade. De fato, a gente, em dias de sol, não precisa ser verão, chega em algum ponto que é inaceitável, né? É algo que com o cidadão, com o turista, né, não é humano, o que é a falta de mobilidade que existe na ilha. E exato, justamente por a gente estar numa ilha, a gente não pode deixar de lado essa questão geográfica, as alternativas para a mobilidade talvez não são muitas. O que você acredita que com a sua possível gestão daria para ser feito para poder aliviar ao menos um pouco, né? Transformar as 3 horas em 2 horas, alguma coisa do tipo. Ou pessoas, inclusive, digamos, numa virada de ano, passam a virada de ano dentro do carro porque não conseguem chegar nos seus locais. Mas, como você comentou, quando chove também tranca tudo. E diariamente, a gente está aqui próximo à ponte, também tem os problemas, né, municipais. Você acredita que tem alguma alternativa, apesar da questão geográfica que a gente vive aqui? Sim. A gente pode dividir essa solucionática em 2 formas. Uma que é a integração de Florianópolis com os demais municípios. Então, estou até aqui com a Carol, que é nossa assessora de comunicação. A Carol mora num município vizinho. Hoje, se ela quiser sair da casa dela, vir em São José, por exemplo, ela mora em Biguaçu, ela quer ir em São José, ela tem que pegar um ônibus, fazer um turismo compulsório até dentro da ilha de Florianópolis, fazer a baldeação para um outro ônibus para poder chegar em São José. Ela aumenta o percurso dela em alguns quilômetros e deixa 30 minutos de vida dela nesse percurso extra desnecessário.
Então, hoje, parte do problema de mobilidade que nós vivenciamos é um problema de falta de integração da região metropolitana. Uma capital tem que se portar como líder de uma região metropolitana. E aí eu falo da incapacidade técnica, administrativa e política dos prefeitos que estão agora e dos que já estiveram para abrir diálogo e fechar diálogo com uma proposta palpável de integração. E aí, quando nós falamos em questão de ônibus, nós falamos que cada cidade tem o seu quinhão. E esse quinhão De responsabilidade. prejudicial para a administração pública como um todo. E trazendo o problema para dentro da ilha de Florianópolis e região continental, nós temos que entender que geograficamente a ilha é muito comprida. Então, do terminal de Canasvieiras, de ônibus de Canasvieiras, até o centro da cidade, eu consigo colocar uma linha de trem, um VLT para trazer 400, 500, 600, 800, 1.000 pessoas por vez, ao invés de um ônibus que traz 46 sentados e mais 30 em pé. E o trânsito. Disputando com o carro. Eu tenho que olhar para a responsabilidade de um mar tá pronto, o asfalto azul tá pronto, e colocar os piers para que os barcos naveguem, trazendo 400, 300 pessoas por vez até o centro da cidade. Então, o transporte marítimo, VLT, são fundamentais. E também o próprio teleférico, conectando o centro da cidade à Universidade de Santa Catarina. Hoje, a UFES, que abriga cerca de 30 mil alunos. É maior que boa parte dos municípios catarinenses. Quando nós temos um teleférico conectando o terminal até a universidade, além de uma rota turística, nós temos também uma nova opção de modal. Isso é viável. É um modal utilizado no Chile, enfim, em inúmeros lugares, no caso de Santiago, mais especificadamente, que não é híbrido. Você citou muito bem a questão tanto de mobilidade quanto de turismo. E aqui atenderia, pelas suas belezas naturais, ambos os casos, talvez fazendo tickets com valores diferenciados para quem está a trabalho, enfim, seria uma solução que você consegue almejar e Florianópolis estaria preparado para receber. Nós temos ali inúmeros casos no mundo que dão certo. E a população de Florianópolis tem que olhar o teleférico não como algo que vem dia de vento não vai funcionar. Para, gente. O teleférico funciona em dia de vento. Funciona bem. Ah, mas vai balançar? Não, não vai balançar. Tem muita lenda urbana que foi construída em cima do projeto teleférico aqui em Florianópolis que nós precisamos corrigir. Porque essas lendas urbanas, elas também dificultam que bons projetos parem de pé. Assim como no transporte marítimo. Que as pessoas dizem, em dia de vento sul e chuva, como hoje, o barco não vai navegar. Mas, meu Deus, como que o barco não vai navegar? Catamarã, modelo estável, não mexe, não tem por que não navegar. Inclusive, hoje, dia de chuva no Rio Grande do Sul, sei porque minha família de lá, voltou a funcionar depois das enchentes, foi o primeiro dia com chuva e vento. Dia foi hoje, né? Foi. Eu li alguma coisa. É isso. Chuva e vento voltou a funcionar. Né? Eu fiz aquela travessia no dia das enchentes, estava trabalhando lá, resgatando as pessoas. Só para... Fui ajudar em... Obrigado. Fomos em algumas pessoas daqui e levamos um bote inflável, que é um modelo desse tamanhozinho, comparado ao catamarã, cabe em 8 pessoas, catamarã cabe em 400. Nós atravessamos aquele rio Guaíba com tempestade, com chuva, com vento, Sim. em maior segurança. E agora, dizer que um catamarã não funciona? Catamarã funciona, gente. Você, mudando um pouco, utiliza, e eu vejo que nas eleição vem ganhando muita visibilidade, ou melhor, muitos usuários, a questão da internet. Uhum. Né? E eu vejo que na sua rotina, você se comunica muito bem com a sociedade, de forma geral, né? Você acredita que a internet é um meio de comunicação hoje positivo, ou através ou devido a fake news, ela acaba atrapalhando um pouco? Como que você vê isso agora como pré-candidato e depois na campanha? Como que você pensa em lidar com isso? Abre um canal de comunicação através da internet ou tem mais cuidado porque devido às fake news, enfim, os perigos que também estão ali, né, preocupam? Como que você pensa em utilizar a internet para a sua campanha a partir aí de agosto? Trabalhar a internet é fundamental hoje, né? As pessoas vivem mais tempo dentro do mundo virtual do que na própria realidade.
e levar conteúdos de verdade, levar conteúdos que as pessoas possam olhar para aquilo e falar, realmente isso aqui é interessante, esse rapaz está falando algo que realmente precisa ser mudado. Então esse é o nosso compromisso. Eu não faço campanha atacando os outros, tudo que falo, aponto, mostro quem é. Se a pessoa achar que eu estou errado, busca na justiça o direito de defender, ou faz uma ligação e fala, pô, Pedrão, acho que tu errou aqui, pega mais leve, enfim. Mas o compromisso de mostrar a verdade. Eu recentemente recebi um processo do atual prefeito, onde eu fiz uma postagem comparando todas as gestões de Florianópolis da década de 90 até agora. E falei, olha, a atual gestão de Florianópolis, sem citar nome de ninguém, ao longo dos anos, é a gestão mais corrupta de Florianópolis. Por quê? Porque é que apresentou mais casos de corrupção. Aí o prefeito entrou com uma representação contra mim, tentei uma liminar, não consegui, agora vou arrolar as testemunhas. Quais são as testemunhas que eu vou arrolar? As 26 pessoas que foram citadas nas operações, das quais a maioria foi presa. Eu estou errado ou estou certo no que eu falei? Fiz um ranking de corrupção da década de 90 até 2024. A gestão atual, independente de quem seja o prefeito, é a gestão com o maior caso de corrupção. A minha fala foi verdadeira. Se ele sentiu lesado, busca a justiça, me liga, conversa, prova que eu estou errado. Se eu estiver errado, meu compromisso é com a verdade. Vou me retratar, vou pedir desculpas e vida que segue. Só que eu vejo que tem muitos candidatos que dão um tapa e escondem a mão. Usam de marketing de guerrilha, criam peças fakes, colocam por WhatsApp de alguma forma que não se descobre quem é o autor, né? E agora, com o advento da inteligência artificial, provavelmente muitos vídeos fakes vão ser produzidos usando a imagem, usando a voz de um determinado candidato e vão confundir o eleitor. O que a gente espera como candidato, como pessoas que estão colocando o nome à disposição do eleitor, é que o eleitor cheque essa informação. Recebi um vídeo aqui do cara dizendo tal e tal coisa. Vou entrar na página do candidato e vou perguntar. Candidato, recebi uma notícia, um vídeo assim, assim, assado, é verdade isso aqui? O candidato vai falar, olha, eu nem estava sabendo, ou realmente esse vídeo é verdade, ou eu errei, ou é fake, vou tomar as providências cabíveis. Então nós temos que estar também preparados para isso. Só que como é algo novo, a gente também não sabe o que vai ver. Então agora é esperar, se vier, buscar os órgãos policiais para nos auxiliar. Né? Sim, os tribunais de conta, enfim, os TRS, eles estão de fato muito preocupados, né, com isso, com a utilização da inteligência artificial. Não estão proibindo, mas estão limitando, né, em especial o deepfake, para que isso não prejudique e não induza a sociedade aí, quem sabe, a tirar opiniões, né, precipitadas e, infelizmente, confundir na hora da urna, né? Então, é por isso que é importante vocês acompanharem seus candidatos nas suas redes oficiais e saberem de fato o que está acontecendo, seus esclarecimentos. E sempre checar, né? Recebeu algo que ficou em dúvida ou que é algo realmente grave, gravíssimo, vai na página do candidato e pesquisa, gente. Pesquisa, porque essas eleições com inteligência artificial pode ter muita sacanagem para acontecer. Eu espero que aqui em Florianópolis os candidatos a prefeito, vereador, tenham bastante responsabilidade quanto a isso e que a gente possa dar bons exemplos. Sei que os ataques diretos num debate vão acontecer, mas aí são ataques diretos. E as defesas também são diretas a esses ataques. Agora, o que não é justo é essa forma de construção errônea, né? É fazer uma política onde vale tudo pelo poder. Pedro, a gente está caminhando para o fim, mas ainda tem uma pergunta ainda de uma pasta que é muito relevante. A gente falou agora de tecnologia, de inteligência artificial. O Florianópolis vem se destacando cada vez mais, né, como um polo de tecnologia de fato, né, já notório, seja pelas suas inovações, que tem destaque estadual e inclusive nacional. Você acredita que Florianópolis também tem a oportunidade de abrir outras frentes de investimento aqui no município? E quais delas você acredita que seria algo que poderia trazer mais o empreendedorismo para cá, para a capital? Olha, eu sou extremamente favorável à indústria do entretenimento. Florianópolis hoje trabalha muito mal a questão do audiovisual em comparação a outras cidades do mundo, até do Brasil.
Onde é que são gravadas novelas e filmes? Rio de Janeiro e São Paulo. Florianópolis tem que entrar nessa rota, receber royalties por isso. Florianópolis tem um nome forte, Floripa tem a sua marca, tem que usar melhor essa marca. Florianópolis tem a sua vocação turística. O turismo ele é muito amplo e ele pode ser trabalhado conforme as vocações do município, não apenas de acordo com a sazonalidade da estação. Florianópolis tem uma universidade que produz conhecimento, tem uma indústria que produz conhecimento. Cadê a junção dessas duas potências de conhecimento para trazer mais eventos de conhecimento, de empreendedorismo, de profissionalismo para cá? Florianópolis precisa de centro de convenções modernos, atuais, grandes, precisa de arenas de esporte. Como é que uma capital como Florianópolis não pode receber um jogo de vôlei da Seleção Brasileira de Vôlei, um jogo de futsal, uma Copa do Mundo de Atletismo? Por que a gente não pode receber os Jogos Pan-Americanos, sendo que para cá vem americano, mexicano, uruguaio, né? Argentino, peruano, chileno? O turismo vai existir de uma forma ou de outra. Cabe explorar uma forma mais eficiente. De um jeito efetivo. Olhar para o mundo, ver o que o mundo faz e falar, olha, isso aqui comporta com Florianópolis. Está dentro do que a gente aceita e não está dentro do que nós aceitamos. Saber distinguir isso. Vamos conseguir entregar um turismo com qualidade. Executa. Não temos como executar financeiramente como prefeitura. PPP, PMI e por aí vai. Métodos para fazer nós temos como. Então eu acredito muito que o turismo é uma indústria em Florianópolis que ela precisa ser muito trabalhada, mas muito trabalhada. A própria questão da construção civil nossa. Construção civil de Florianópolis, ela está tímida. É uma construção civil que precisa ter um plano diretor sólido, precisa ter regras de construção mais objetivas. Eu, como prefeito, não quero saber quantos banheiros ou quantas vagas de garagem o teu prédio vai ter. Isso é livre iniciativa. Se queres construir apartamentos de 1.000 metros quadrados sem banheiro, se tu conseguires quem compre, problema teu com quem compra. Mas como prefeito eu quero saber se o teu prédio vai estar ligado na rede de esgoto, se o teu prédio não vai cometer nenhum crime ambiental para ser construído, se o impacto no sistema modal de mobilidade da cidade ele é negativo, é positivo, se for positivo, quanto que a gente consegue minimizar. Então é trabalhar as formas coletivas quanto a isso. Agora, formas individuais que travam o crescimento e o desenvolvimento da cidade, eu sou totalmente contrário. É colocar, meu grande objetivo é fazer com que a nossa cidade ela atinja um patamar de gestão que nenhum outro prefeito que venha após consiga retroagir isso. Nós temos que colocar, abusar da administração pública, do uso da tecnologia, para que a nossa cidade consiga se autogovernar. E aí vem uma parte que eu trabalho muito, que é a questão do custo de cada bairro. Segmentar o orçamento, não apenas por pastas, saúde, educação, saneamento, não. Vamos personalizar por bairros. Por exemplo, bairro de Coqueiros. Tem um posto de saúde, tem uma escola municipal, tem uma creche. Quanto custa isso? Custa 3 milhões mês. Ok. Sistema de semáforo, sistema de iluminação pública, sistema de esgoto, sistema de água, de drenagem. Quanto custa? Revitalização de praças, manutenção de praças, pavimentação asfáltica, obras. Está aqui o custo fixo e o variável do bairro de Coqueiros nesse ano. Quanto foi a arrecadação? Foi tanto. Esse bairro está em déficit ou esse bairro está se auto-administrando? Não, está se auto-administrando. Beleza. Passou desse ponto, vocês têm tantos milhões de reais, moradores, para escolherem de forma colaborativa, aqui, na palma da mão, na montagem do orçamento do município. Quais obras prioritárias vocês querem fazer com esse valor? Aí entra transparência. Transparência. Hoje não tem lugar no Brasil, e é um compromisso nosso, falei isso como vereador, tentei aprovar, mas não passou, que é transparência extremo e dados abertos ao extremo do município. Eu quero pegar o que todo mundo tem aqui, ó, na palma da mão, acesso ao seu banco, e eu quero colocar as contas do município abertas. Está aqui.
O cidadão vai entrar no site da prefeitura, vai estar o espelho do extrato da conta da prefeitura. Sai do bolso do cidadão. O dinheiro é dele, não é meu como prefeito. Eu tenho uma concessão, eu tenho uma autorização, uma outorga para poder escolher como usar esse recurso, com a aprovação da Câmara dos Vereadores. Só que eu preciso que o cidadão entenda, olha, a prefeitura paga tantos milhões de reais em prestação de empréstimos que fizeram tais e tais obras. Compartilhar o boleto. Não só a obra para bater a foto e cortar o laço, que é o que normalmente é feito. Mostrar para a cidade quanto tem na conta, quanto que nós vamos ter de reserva de contingência. Sabe, é igual administrar um condomínio. Salva as proporções, salva as responsabilidades, mas trabalhar algo dinâmico, tempo real, para que o cidadão aprenda também a como administrar a cidade. Quem sabe de Florianópolis não está o próximo presidente do Brasil. Alguma pessoa que, por compartilhar isso, entende bastante ou desperta um querer entender sobre a administração pública e passa vereador, prefeito, governador, presidente. A gente não sabe. Florianópolis tem que ser exemplo para o Brasil. Meu compromisso é fazer com que a cidade, além da cidade mais bonita do país, seja a melhor cidade do Brasil. Eu não abro mão disso porque eu sei que é possível. Potencial existe. Muito. Finalizando então, Pedrão, gostaria que deixasse uma mensagem aí para a sociedade do que pode esperar de ti aí essa pré-candidatura e a partir de agosto aí já como candidato. Esperar de mim ideias inovadoras, sólidas e não um dono da cidade. Esperar uma pessoa que dedica a sua vida para melhorar a vida de outras pessoas. Não entrei para a administração pública para enriquecer, pelo contrário, tenho minhas empresas, vivo muito bem graças a elas. Quero e serei o próximo prefeito de Florianópolis para transformar os problemas crônicos em soluções. Saneamento será resolvido. Olhar para o contrato do esgoto que Florianópolis tem com a Casan e trabalhar uma forma moderna, atual, de trazer resultado. Olhar para o problema do turismo e prospectar investimento para a nossa cidade para que Florianópolis viva uma economia diferenciada. Criar a Secretaria do Mar, Secretaria de Economia do Mar. É fundamental que Florianópolis tenha isso. Uma cidade que vive pesca, que vive estaleiro, que vive o mar. Fabricação de pranchas de surf em Florianópolis. Nós temos mais de 1.000 pessoas em Florianópolis hoje que produzem prancha de surf. A prancha mais barata é vendida a R$2.000. É uma indústria invisível para Florianópolis. Maricultura, ostra. Hoje o brasileiro come 9 ostras ano. A média da China são 90 ostras ano. Se eu faço, é isso que eu digo, assim, falta olhar para a cidade. Se eu faço um entreposto, uma cooperativa dos maricultores, onde eles podem criar em conserva, ostra com temperos típicos da ilha, ostra defumada. Essas ostras duram quase 1 ano envasadas. Elas vão para a China, elas vão para o Brasil inteiro. Então é olhar para as nossas potencialidades e catalisá-las. Então o meu objetivo é catalisar Florianópolis de um jeito transparente, honesto e responsável. Perfeito. Pessoal, ficamos aqui então com mais um episódio. Até a próxima. E Pedrão, muito obrigado. Mais uma vez aí, agradeço a sua presença. Muito obrigado. Forte abraço. Valeu, tchau, tchau.